enorme. Então, Raquel, um prazer imenso, sabe, contar com a sua participação aqui no momento tão delicado que as nossas crianças, né, as nossas famílias estão passando. É um momento que todos nós, brasileiros, estamos passando, enfim. Mas mais delicado, assim, que eu fico preocupada, né, são com os nossos educandos. Os meus pimpolinhos e os meus jovenzinhos, tá? Que, de repente, o mundo virou de cabeça para baixo e, de repente, tudo que eles tinham como vida passou para a tela, né? E eu fico muito preocupada porque a gente não sabe, né? A nossa expectativa é de retorno, né, já em agosto, mas a gente nunca sabe, né? Como as coisas vão se desenrolar, cada dia é um flash. E aí eu gostaria muito que você acalmasse os corações dos nossos pais. A gente faz de tudo para isso, né? Porque coitados dos nossos pais, eles têm sido assim verdadeiros heróis. E eu quero aproveitar até aqui para falar para eles, desculpa a gente não poder fazer mais, tá? Mas a gente, tudo que faz é de coração, temos tentado atendê-los, né? Nas suas solicitações, tá? E agora, nossa solicitação foi, vamos fazer um EPA? E o EPA, Raquel, é a Escola Premier Aproxima, que nós começamos esse ano, tá? E a gente não fez nenhum online, você vai inaugurar o EPA online. Opa. Que tá, bom, então, obrigada. Com vocês, a Raquel. Então, vamos primeiro acalmar o coração dos pais, né? Porque eu sempre costumo dizer que tem coisas que nós controlamos e tem coisas que nós não controlamos, né? E esse Covid, né, essa situação toda, ela veio e nos tirou, né, uma série de programações, uma série de organizações que nós tínhamos, né? Quem costuma fazer planner no começo do ano, né? Se a gente se planeja, então tudo foi por água abaixo. E a nós só nos coube nos adaptarmos e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E as escolas, elas têm tido uma preocupação muito grande dentro do que é possível fazer o melhor, né? Então, eu sempre digo aos pais assim, olha, confie, né? Se você escolheu a escola que você matriculou o seu filho é porque você confia na visão, confia na missão, né? E a gente conhece a sua escola, né, Maria Augusta? Não é porque eu tô aqui na live, mas a gente conhece a seriedade do seu trabalho desde longa data, o trabalho das meninas, né? Então, assim, aos pais, confiem, a escola está fazendo o melhor que é possível, até porque existe uma legislação que a escola não pode fugir, né? Então, existe todo um direcionamento que não tem como sair daquilo que é deliberado, né? Daquilo que é normatizado pela Secretaria de Estado da Educação, pela Secretaria Municipal de Educação e pelo próprio MEC. Então, confia, a escola sabe o que está fazendo, a escola faz o melhor e principalmente a Premier, que sempre foi tão cuidadosa na questão da educação, né? Então, não é porque eu estou aqui na live, não, eu conheço o trabalho, tenho pacientes, né, que estão na escola, então a gente acompanha todo o carinho, toda a preocupação, toda a seriedade com a qual a escola trata todos os educandos, né? Então pode sossegar o coração e deixar nas mãos da escola, porque não tem muito o que fazer, né, Maria Augusta? Tem que seguir aí o curso. Infelizmente, não tem muito o que fazer, né, Raquel? Mas essa questão das aulas, tá? Quando nós recebemos a normatização das aulas, a gente teve orientação das aulas remotas, né? E a gente não pode considerar as aulas remotas como uma modalidade de ensino, mas foi uma solução rápida, acessível que eles apontaram para as escolas. Só que não se esperava, né, que ficasse tanto tempo. É diferente
de um EAD que tem uma estrutura, que tem uma metodologia toda, e que tem uma clientela madura, uma clientela adulta, né, para ensino à distância. Então, assim, essas aulas remotas, elas ficaram mais tempo do que deveria, e, na verdade, elas vieram para uma coisa, assim, tipo rápida, e não ficou, perdurou. E a gente sabe, Raquel, da dificuldade dos pais em motivar as crianças. A gente tem orientado assim, olha, vamos trabalhar os hábitos de estudos, vamos trabalhar o que é essencial, ler, interpretar, fazer cálculos, são habilidades que eles vão usar pela a vida toda, né? Toda a série de estudos que eles vão, tá? E aí a grande questão, eles estão cansados, a gente tenta, né, fazer alguma coisa que os motive, mas, gente, essas aulas remotas, infelizmente, a gente sabe, elas são inadequadas para qualquer faixa etária, né, que a gente está lidando ali na Premier, quando muitas vezes o oitavo e o nono se saem um pouco melhor. Mas é um desafio muito grande. E aí, quando você veio com aquela possibilidade, vamos lá então, a oportunidade de aprender a aprender, né, meu coração palpitou mais forte, porque realmente, né, além dos hábitos de estudos, é importante essa questão do aprender a aprender, tá? Porque é uma coisa também que vai ficar para a vida, faz parte é um quarto pilar básico da educação, né, educar para fazer, né? Então a gente fica bastante esperançoso, assim, que você, né, nos traga, assim, um alento. Tá, combinado, vamos lá. Então, assim, quando a gente conversou e essa oportunidade de aprender a aprender, a gente vai voltar um pouco lá atrás na questão dos hábitos de estudo, né? Porque, embora aprender a aprender seja um pilar, né, pensar um dos pilares, né, dos 4 pilares aí pensados pelo Delors, a gente sabe que o processo de aprender a aprender, ele é muito antigo, né? Então, para quem é da área de educação, estuda didática clássica, né? A gente sabe o tanto da importância do protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, né? Então, a gente fala processo de ensino-aprendizagem. Então, tem uma contribuição da escola, né, e dos professores, enfim, de todos os atores escolares, e tem também a parte do aluno, né? Então, o processo de ensino-aprendizagem, nós não podemos suprimir a responsabilidade do aluno no seu investimento e no seu processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de processo de aprendizagem, então vamos retomar um pouquinho lá atrás a questão do perfil e hábitos de estudo, né? Que isso daí é extremamente importante. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura e uma visão que estudar é chato, né? E a gente precisa modificar essa visão do estudar, porque a gente estuda a vida inteira, né? Inclusive, é determinante para uma ascensão profissional que as pessoas tenham a capacidade de estudar e investir no seu conhecimento, né? No seu desenvolvimento. Então, quando a criança é pequena, a primeira situação que a gente sempre orienta para começar a traçar o perfil, né, e o hábito de estudo é modelagem. Então, a criança ela aprende muito mais pelo que é falado, pelo que é mostrado do que é falado, né? Então, é interessante que ela vivencie o pai, a mãe, os irmãos, num determinado momento, que eles estejam debruçados sobre livros, ou que eles estejam fazendo o seu trabalho, ou que eles estejam estudando. Isso vai formando na criança uma percepção de senso de estudo, uma percepção de senso de responsabilidade com alguma informação, né, que vai fortalecer o seu crescimento. Então, desde muito pequenininho, é importante que a criança tenha contato, né, com esses momentos onde pais e irmãos estejam estudando. Uma outra coisa importante também é que essa criança, já desde pequena, seja estimulada pelos pais a passar alguns períodos desenvolvendo algumas tarefas, e tarefas ligadas a questões cognitivas, psicomotoras, enfim, não importa.
mas o pai e a mãe precisam segurar um pouco a angústia, né, de ficar trocando o tempo inteiro a atividade da criança. Então a criança ela precisa, né, se demorar, se alongar em algumas atividades para que ela comece a desenvolver, né, a capacidade de atenção e principalmente a capacidade de concentração, que vai ser importante para os hábitos de estudo. Então, aquele que não consegue se concentrar, aquele que não consegue focar numa determinada atividade por um determinado tempo, precisa, né, entender que se ele não fizer dessa forma, ele não vai conseguir focar nos estudos futuramente. Então, o treino de estudo começa lá atrás, quando a criança é bem pequenininha. Então, não adianta dizer assim, deixa, quando for mais velho, eu ensino a estudar, ele vai ter hábito de estudo. E não acontece, né? Então, sempre desde cedo, a gente precisa preparar essa criança para ela ter momentos onde ela vai ter que sentar, se ocupar de alguma atividade, preferencialmente uma atividade aí mais intelectual, e aos poucos ela vai se familiarizando com essa rotina, com esse hábito de ter algo para fazer, né? Não como uma obrigação, mas como uma sistematização do seu dia a dia. Então é assim que a gente começa a ensinar a rotina, né? E rotina de estudo, principalmente para a criança. Depois, conforme a criança vai crescendo e vão tendo atividades ao longo, né, do desenvolvimento da educação infantil e depois os anos iniciais do ensino fundamental, o que acontece? Ali vão ser requeridas habilidades cognitivas bastante importantes e que a criança vai ter que ter um aumento do foco, um aumento da persistência em fazer a tarefa. E aí o que nós precisamos entender? As crianças, elas precisam ser acompanhadas pelos pais, né? A criança muitas vezes não tem independência para fazer a tarefa naquele momento, então ela precisa, né, ser acompanhada, mas os pais não podem ajudar a criança a fazer a tarefa, porque eu não desenvolvo a independência e a autonomia, né? Muito pelo contrário, se eu ajudo o meu filho a fazer a tarefa, eu vou me livrar da angústia, né, que ele está chorando, está lá enrolando. O que acontece? Eu crio uma dependência. Então, eu vou desenvolvendo no meu filho o que a gente chama de hábitos nocivos para o processo de hábitos de estudo, né? Então, o que eu começo? A mostrar para o meu filho que se ele chorar, que se ele ficar enrolando, que se ele tiver algum tipo de comportamento que não seja adequado, eu vou lá socorrer e vou fazer a tarefa para ele, porque eu não dou conta daquela angústia. Então, assim, é óbvio que se a criança ficar muito tempo sem conseguir fazer a tarefa, se a criança estiver numa situação de sofrimento, qual que é a primeira coisa que tem que ser feita? Tem que ir até a escola, comunicar vocês, e aí vai ser feita uma análise para verificar se a criança está indo para um percurso onde ela está entendendo de uma forma equivocada a organização, né, e o hábito de estudo e fazer a tarefa, ou se realmente ela tem alguma dificuldade. Então a escola é super competente para conseguir observar isso e ajustar junto aos pais o comportamento. Se de repente não E aí, nessa situação bastante complexa das aulas, né, remotas, o que eu preciso entender como pai? Então, primeiro, mudou a vida de todo mundo. Então, os pais estão em casa, a gente fala que é home office, mas não é home e office, né? Então, tem cachorro passando,
Tem confusão, né? Então tem um monte de coisa. Então não é o home office ideal, né? E também não é o ensino EAD ideal, né? Então até porque eu já ouvi de pais assim, mas eu não sei por que a aula remota não começa às 7 da manhã e termina meio-dia com o meu horário escolar. Mas porque não pode, né? A carga horária é diferente. Ninguém aguenta ficar 4 horas, a não ser que seja disfuncional, na frente de uma tela de um computador ou de um celular, né? Então, a gente precisa entender que a gente está falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, nós não estamos falando de adultos, né? E que carga horária de EAD é diferente de carga horária remota. Então, foi uma medida muito importante, mas paliativa, né? Até que a gente possa aí recuperar e retomar a nossa estrutura normal de ensino. Então, quando eu estou com a aula online, eu preciso organizar muito bem a rotina do meu filho. Então, ele precisa ter lá o momento que ele vai fazer a atividade, então ele tem que se preparar. Então, se ele estuda de manhã, ele vai levantar, tomar banho, como ele fazia antigamente, vai se vestir para assistir a aula, né? Então, aqui em casa, Maria Augusta, nós fizemos um pacto desde o começo, que a gente faz os atendimentos online, né? Se a gente fosse sair para trabalhar, se arruma, se pinta, porque senão, gente, fica complicado, né? Então, tem criança que está assistindo aula de pijama, né, sem escovar os dentes. Então, isso tudo, né, depois vai dar um trabalhão para colocar nos eixos. Então, assim, é melhor que se mantenha, né, a rotina e que fazia antigamente. Então, é muito importante a criança, se ela estuda à tarde, almoça, né? Escova os dentes, senta, faz a aula, aí tem o horário para fazer a tarefa. Os pais devem acompanhar e não fazer por ele, né? Por mais angústia que você sinta, ai meu Deus, essa criança, né, não sai do problema e fica esperando eu resolver. Aí a pergunta que eu sempre faço para a mãe é assim, mas quem ensinou ele, né, a esperar a resposta, né? Então também a gente tem que ver esse lado. Então, eu sei que é muito difícil, né, educar, eu sei que é muito complicado, com essa desorganização, né, em função da pandemia, é bastante complexo, mas nós precisamos tentar manter as rédeas, né? Criança é criança, adulto é adulto, e nós somos os adultos da situação, né? Então a gente precisa manter a rédea para dar segurança, para dar estabilidade. É fácil? Não, né? Não é fácil. Mas essa questão da rotina, ela é fundamental, Maria Augusta, para que a criança consiga se organizar. A Simone está falando que aqui em Portugal o colégio do meu filho manteve a rotina escolar, incluindo o lanche de manhã e almoço. Perfeito. Porque aí o que acontece? Você dá uma sensação de sequência, de rotina, né? Porque senão a gente se perde, a gente se desorganiza. Então, eu posso fazer tarefa depois, porque eu vou ter o tempo inteiro, eu não vou sair de casa. E acaba não fazendo. Exatamente, acaba não fazendo. E aí depois as coisas não caminham bem, né? E aí algum culpado tem que aparecer na história, né? Então esse também é um outro fato complicado. Então, a primeira coisa é organizar, desde pequenininho ter rotina de estudo, organizar bem, né, as questões da independência, acompanhar, mas incentivar que seu filho possa caminhar sozinho, né? Então, a criança independente, a criança com autonomia, ela vai ser um adulto muito mais centrado, muito mais organizado e muito mais apto, né, a se adaptar às adversidades e às necessidades do entorno social, né?
Não sei se eu respondi aí para você, Maria, vai me passando aí as suas dúvidas e vamos trocando ideia. Mas dessa forma, né? Então, tem que ter hábito. Sim. Eu lembro, a mamãe, quando viva, mamãe era professora, né, orientadora educacional, e eu sempre lembro da minha mãe dizendo uma coisa muito engraçada, né, que ela falava do vestibular. O vestibular começa no primeiro ano. Né? O conhecimento, a disciplina, o estudo começa lá atrás, não é nos 3 últimos anos do ensino médio que você vai se preparar para o vestibular, né? E para tudo na vida. Ok? Com certeza. Sabe, Raquel, numa das primeiras comunicações que nós fizemos com a família sobre as aulas remotas, né, bem no começo, nós sentimos, né, nós tivemos grandes desafios, né, mas os 2 que mais impactaram as nossas ações foi a questão da falta de autonomia da criança, porque é uma criança muito nova, tá? E também a questão dos pais que, de repente, coitados, se viram, né, naquela confusão de ter que administrar o trabalho, home mais office, né? Tá? Mais as tarefas e, de repente, a gente sempre deixou muito claro que nós não queríamos que eles ensinassem, certo? A gente queria só que eles acompanhassem, porque a gente tentou também colocar que os conteúdos, né, básicos, todo mundo está falando isso, todos os especialistas, eu estou com mais de 50 palestras aqui dentro, né, a gente no home office acompanhando, eles falam, gente, vamos focar no que é básico, certo? Exatamente. Porque os conteúdos, você sabe, os conteúdos eles são repetitivos, então fica aquela angústia, né, de como fazer. A gente sabe que não vai dar conta de tudo com as aulas remotas. Tem que a criança fique 4 horas em frente ao computador. Não existe aprendizagem real nisso. O fato dela ficar ali 4 horas não existe, né? A gente sabe que não. Porque você sabe, né, Raquel, melhor do que eu, a melhor parte do aprendizado é quando ocorre depois que o professor dá a explicação. É quando o aluno se recolhe, né, e vai relembrar tudo aquilo que o professor falou, que apontou para ele. Eu sempre falava para os meus alunos, converse com o seu conteúdo, os mais velhos, né? Converse. Aquilo que o professor te passou, seja lá coordenadas geográficas, seja lá o que for, olhe para aquele conteúdo, converse com ele. Né? Porque aí, realmente, a possibilidade dele assimilar esse conteúdo, tá? É o sozinho dele, né? E é uma coisa que nossas crianças, nos hábitos de estudo, elas não desenvolvem, é muito difícil. Eu até sou cansativa quando eu falo com eles, gente, aula dada, aula estudada, porque isso estudar vamos lá, converse com a matéria, faça um desenho, faça um resumo sem olhar, né? E vai fazendo um mapa conceitual que está sendo hoje tão recomendado. O mapa conceitual que a criança consegue fazer porque ela entendeu, né? Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. E o pequenininho, tadinho, né? Que às vezes fica lá, não sei, ele nem sabe, de repente nem ouviu e já tem aquela coisa, não sei fazer. Então, é complicado, né? E uma coisa, assim, que a gente precisa prestar atenção, Maria Augusta, nisso que você está falando, é que, infelizmente, se confunde informação com conhecimento, né? E hoje, ainda mais com o advento da internet, onde você tem muitas informações, você vê que as pessoas repetem, né? E aquilo que você acabou de dizer, né? Onde é que está o conversar com essa informação, né? Então, a escola, ela passa informação e ela passa conhecimento também. Então, quando houve as interações na sala de aula, né, as discussões em grupo, ela está oportunizando o conhecimento. Então, não existe mágica, né? Então, quando a gente falava lá atrás no processo de ensino e aprendizagem, a aprendizagem ela tem que ser feita pelo aluno,
Então, aprender não é ler o que está na internet e sair reproduzindo feito um papagaio. Aprender é ver aquele conteúdo, metabolizar esse conteúdo, identificar as informações de fato importantes, que são verídicas, ver as influências que aquele autor estava sofrendo ou está sofrendo para colocar aquela opinião. Então, aprender requer se debruçar sobre a informação, se debruçar sobre o conhecimento e ter amor por esse conhecimento. Então, a gente fala na psicopedagogia que existe o sujeito epistemofílico, né? Então, o que é isso? É aquele sujeito que tem amor pelo conhecimento. Então, eu preciso amar aquele objeto de conhecimento. E só assim eu vou conseguir me identificar com ele. A palavra da moda é conectar, né? Então, me conectar com ele. E aí, conseguir metabolizar essa informação e transformá-la em conhecimento. Então, quando a gente fala do papel, né, do aprendiz, não existe escola no mundo, né, que possa suprimir a responsabilidade que cabe ao educando, né? Então, o educando, ele precisa fazer seus deveres, ele precisa fazer suas atividades, ele precisa refletir sobre aquele conteúdo, porque isso não só vai estar dando para ele conhecimentos encadeados para que lá na frente ele possa usufruir dessas informações, mas vai estar dando a base para o sucesso profissional dele também. Nós aprendemos constantemente no nosso dia a dia, quantas coisas, né, temos que nos adaptar. Eu lembro quando eu estudava pedagogia, a gente usava máquina de datilografia, né? E hoje... corretor, né? Deus o livre. Gente, vocês não têm noção quem é moderno, o que é errar. Uma letra, um parágrafo, a gente tinha que tirar a folha e datilografar tudo de novo. Meu Deus, era um inferno, né? Então a gente fazia com a maior atenção para não ter que fazer de novo. E olha, e estamos aqui conversando numa live, né? Por um celular, um telemóvel. Então... isso, nós temos que acompanhar o processo, as coisas elas vão mudando, né? E eu não tenho essa visão futurista que as pessoas têm, porque tudo vai ser assim, porque quem não dominar a tecnologia, até porque a gente sabe, tem lugares no Brasil onde mal chega rede elétrica, né? Então, assim, mas a gente tem que estar preparado para tudo, tanto para a tecnologia como para a falta de tecnologia. Então, se eu tenho conhecimento e eu não consigo acessar o celular para pegar uma determinada informação, eu tenho que acessar o meu intelecto, né, para conseguir resolver um problema. Então, por isso que é tão importante o aluno aprender a aprender, né? Então, o tempo inteiro nós temos que estar nos suprindo, nos alimentando de ferramentas, de oportunidades, de conhecimentos, para que a gente possa, de forma cada vez mais inteligente, mais rápida, mais assertiva, resolver problemas, né? Então, eu vejo assim que essa oportunidade da pandemia é fantástica, né, para esse processo de aprendizagem, né, de aprender a aprender. Realmente é uma oportunidade que a gente não pode deixar, né, como a questão dos hábitos. Eu sei que é muito difícil, eu sei que os pais estão cansados, estressados, a gente entende que não é fácil, tá? A gente até tenta se colocar no lugar deles, às vezes eles ligam e fazem aquela reclamação, a gente tem que ouvir, porque, sinceramente, está difícil para todo mundo. E nós sabemos que a questão da criança em casa, a gente não tem aluno. Os nossos alunos se foram. O que nós temos são filhos que estão com seus pais.
né? Tanto que é um ou outro, que às vezes, né, a gente vê lá de uniforme e tudo, mas o professor sempre fala para os professores, não se iludam, vocês estão sem alunos. Nós temos os filhos de pais que estão angustiados, né? As crianças também não estão conseguindo, de repente, interpretar essa tensão que a família está sentindo, tá? Porque é muito difícil você fazer de conta que está tudo bem. Por mais que a pessoa fale assim, não, eu me isolei com os meus filhos, a gente saiu do mundo. O fato de ter saído do convívio com o mundo, meu Deus, a criança deve estar estranhando muito. Cadê meu avô? Cadê meus amigos? Ficou tudo virtual, foi tudo para a tela. Não tem festa de aniversário, não tem coelhinho da Páscoa, tá? Então, assim, a criança, ela está sentindo muito isso. Ela realmente está sentindo. E os pais estão precisando, de repente, como você falou no começo, nós somos os adultos da história, né? Então, a gente tem que contar, não é até 10, é até 100. Meu pai sempre falava assim, né? Se você contar até 100, você vai refletir e toda aquela explosão, de repente, aquela raiva, tudo que você ia soltar, você não faz. Porque você deu tempo. Exato. Né? No calor da emoção não dá. Exatamente. Calor da emoção não dá, né, Raquel? Não dá, não dá. E assim, desculpa, pode falar. Não, pode, imagina. A gente quer ouvir você. Tem uma mãe aqui dizendo que ela conta até 1000. Até 1000, olha, legal. Ótimo. Até 1000 é ótimo. Até 1000 tem que contar. Porque assim, eu entendo que tá tudo muito difícil. Eu sei que tem pais que estão numa pressão muito grande. Tem mães que são profissionais, nós temos pais que às vezes podem ter perdido seu emprego. Então, existe todo esse contingente de situações que nós não estamos excluindo, né? Então, é muito complexo essa questão, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, do jeito que a gente está falando, a impressão que é fácil, né? A Ana Carolina falou, não sei mais o que fazer para o meu filho de 4 anos aceitar a rotina de atividade. Ana, vou te dar uma sugestão. Descobre qual é o super-herói que ele gosta, descobre alguma informação que ele, né, se identifica mais e faz algumas negociações com ele. Olha, vamos usar o poder de não sei o que lá, vamos usar o poder, porque assim, me desculpa, tá? Eu acho que com 4 anos, criança não tem que querer, né? Então, a criança, ela precisa de limite, ela precisa do sim, ela precisa do não. Às vezes, algumas coisas, elas não têm que ser negociadas e outras podem ser negociadas, né? Então, Ana, eu sei que não é fácil, tá? Mas assim, eu acho que a escola não é lugar onde você perde tempo, muito pelo contrário, a escola é lugar onde você vai para adquirir, né, conhecimento, onde você vai para adquirir repertório, onde você vai adquirir informação. Então, isso é importante. E aí, Ana, você pode fazer o seguinte, você estabelece a rotina e faz os combinados com ele, né? E aí tem coisa que vai ser negociada e tem coisa que não é de negociar, né? Então, fazer tarefa, fazer atividade, não tem negociação. É como você, por exemplo, escovar os dentes. Não dá pra gente negociar escovar os dentes de 4 em 4 dias, porque senão vai ter cárie, né? Então, algumas coisas a gente precisa realmente ser duro com amor, né? Então, não é bater, botar de castigo a torta direita, né? Não é partir também para um outro lado. Mas a gente precisa ter medidas de contingência, a gente tem que fazer contenção com amor, porque a criança precisa de limite, né? Então, isso é bastante importante. E tudo, o nosso filho vai se comportar muito da maneira como a gente também o prepara, né? Então, muitas vezes,
a gente vê assim que a escola fala uma coisa para a mãe e a mãe fala assim, imagina, meu filho não faz isso, né? Faz, tem coisa que filho faz, longe de pai e mãe, então Deus o livre, né, Maria Augusta? Tem umas coisas que a gente tem que filmar, porque senão ninguém acredita. Ninguém vai acreditar. Mas assim, a gente precisa ter uma postura, né, de contenção. Nós somos adultos, a organização mental, emocional, moral, né, das crianças, elas dependem do nosso alinhamento. Eu sei que não é fácil, eu sei que os pais competem com um monte de estímulos, né? Mas vale aquela máxima que eu lembro que eu escutava sempre da minha mãe e do meu pai, quando eu dizia assim, ai, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, e aí eles diziam assim, ah, mas você não é filho de todo mundo, você é minha filha e é desse jeito que vai ser, né? Pronto. Então, o mesmo cabe para a rotina, tá? Então, algumas coisas são negociáveis, outras não são, e você vai ter que aguentar chororô, cara feia, até que a criança entenda que quem manda na casa é você. E aí, veja, a professora, né? A professora não bate, a professora não põe de castigo, a professora não grita, e ela consegue controlar uma sala com 20 crianças diferentes. Né? Certo, Maria Augusta? Certo, com certeza. Como? Mas, como diz a Ana Carolina, daí, com os combinados, eles têm os combinados, como diz a Carolina. Daí a professora não vai no parque. A gente faz tudo que tem que fazer, depois a gente vai no parque, que delícia que é o parque, depois que a gente cumpriu tudo. Então, que na escola o professor tem o parque, né? Sim. Mas, gente, não é fácil, não é fácil. Foi até a dica que eu dei lá para Ana Carolina, né? Ó, negocia algumas coisas, né? Porque também não adianta ir ferro e fogo. Tem coisa que é negociável, tem coisa que não é. Usa algum super-herói, usa alguma coisa e vai fazendo aí a ponderação, tá? Uma coisa que os pais... Ah, deixa eu ver, Ana Beatriz, na sua opinião, as crianças irão voltar com alguma dificuldade na escola após a pandemia? Ana Beatriz, olha, você me fez uma pergunta complicada, tá? Não tem como a gente antever, certo? Um cenário como esse. Depois a Elaine falou que professora não é a mãe. Isso, a professora não é a mãe. Professora é professora, mãe é mãe. Isso, não dá para misturar os papéis. Então, dizer para você que as crianças vão voltar, né, com problemas de aprendizagem, com algumas dificuldades, eu não sei, eu acho muito prematuro, muito arriscado você colocar uma situação como essa, tá? Então, nós não temos, pelo menos agora, nesse momento, né, talvez mais aí para o final do ano, com as análises de desenvolvimento, de aprendizagem, etc. e tal, até nós possamos aí ter algumas inferências do que pode acontecer, né, o ano que vem. Mas eu vejo agora como muito prematuro a gente dizer alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu acho que tem muita especulação, eu acho que tem muita gente falando coisas até assim, tumultuando muito a área da educação, tumultuando muito essas questões de aprendizagem, que nada vão agregar ao momento, só vai deixar a escola estressada, pai e mãe enlouquecido. Então acalma teu coração, é muito cedo a gente falar sobre isso agora, tá? Então a gente vai ter uma noção do cenário mais ao final do ano, a considerar as competências, as habilidades que foram desenvolvidas aí nesse período, tá bom? Então eu acho que fica tranquila e vai conversando com a escola. O que a Simone colocou ali? Simone colocou... Opa, perdi aqui, Simone. Acredito. Sobre a convivência.
Acredito que é mais difícil a falta da convivência social com outras crianças, que é primordial na infância. Ah, sim, sim, porque olha, gente, educação infantil é contato com os outros, é contato com a professora, né, principalmente também os anos iniciais do ensino fundamental, tá? Isso é muito importante. E o que a gente precisa saber, assim, é que tem algumas mães comentando, criança age diferente com o pai, com a mãe, e criança age diferente na escola, tá? Então são cenários diferentes, ambientes diferentes, contextos diferentes, tá? Então, existe realmente. Então, quando a escola, por exemplo, chama você e fala, olha, seu filho fez isso, acredite, tá? Não fala assim, meu filho jamais faria isso, né? Então, ele por determinadas contingências, ele pode se comportar de uma maneira diferente, até a gente, se nós lembrarmos, né, do nosso desenvolvimento. Minha mãe nunca ensinou a mentir. Quantas vezes eu tentava passar, né, conversa na minha mãe para ter alguma coisa? Minha mãe não deixava a gente matar a aula, eu matava, né? Matei uma vez e o duro que a minha mãe era professora, gente, todo mundo ficava sabendo, né? Então eu chegava em casa, a minha mãe já estava me esperando, né? Com aquele senhor castigo para eu aprender a não fazer. Eu matei a aula 2 vezes. As 2 vezes eu fui dedada pelo professor e nunca mais na minha vida, tá? Então, criança se comporta diferente assim. Então, a gente tem que olhar, às vezes, para o nosso desenvolvimento e ver também que a gente fez algumas coisas que os nossos filhos fazem, né? Então, a gente tem que ter esse espírito de ser humilde, falar, puxa, né, eu errei também, então tenho que escutar um pouco a escola. Com certeza. Então, é importante. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não é. Mas, assim, eu acredito, Raquel, que acredito que a gente volte em agosto, né? Então, agora, as crianças realmente estão cansadas dessa rotina. Nós fizemos toda uma pontuação. A gente fez todo um acompanhamento dessas aulas ou trabalhos que foram realizados, mesmo as aulas gravadas, que a gente acha que, de repente, é mais fácil para a família que está muito, de repente, sem disponibilidade, né, para atender, ou que tem mais de um filho, daí só tem um computador. Então, assim, a gente acredita, nós temos um levantamento, né, do que a gente vai focar, haja visto o retorno, assim, de chofre, né, quando eles entrarem, voltarem, nós vamos fazer um acolhimento com eles, porque nós sabemos do emocional a quantas anda, né, a gente sabe pelo nosso a gente tem mais ou menos uma amostra. Então, assim, vai ter que ter um tempo, de novo, de adaptação, né? Muitas coisas vão mudar, nós não teremos práticas de educação física, nós não teremos aulas na sala de artes, porque é a manipulação de material. Então, muita coisa a gente vai ter que adaptar. E a escola, nesse período que a gente vai dar para as crianças descansarem, para as famílias descansarem um pouco, né? São 2 semanas, todo mundo está fazendo essa pausa, porque nós não fizemos lá no começo. Então, também a gente tem a capacitação dos professores e funcionários para esse retorno, tá? Então, a escola particular, eu penso que ela conta com os seus pais, seus professores e seus pais. Sexta-feira nós tivemos o dia inteiro de congresso, das 8h30 da manhã às 7h30 da noite, congresso das escolas particulares promovido pelo FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares. Então, assim, ninguém, né, nenhum órgão público se dignou a falar, puxa vida, o que será que está acontecendo com a vida das escolas particulares? Ninguém nos dirigiu um olhar. Então, graças a Deus que a gente tem, tá? Os pais, tá? Estão nos apoiando e a gente vai levando, tá? Sim. Vai levando.
porque a gente não sabe. Agora, nós temos certeza de uma coisa, nós vamos fazer, tá? Um acolhimento com as crianças, tá? Depois nós vamos pensar em colocar aqueles levantamentos que nós já temos prévios, tá? E fazer um diagnóstico de como o nosso aluno assimilou tudo isso, né? Agora, sim, educação física, a ULA está colocando, pelo protocolo ULA, não é permitido, tá? O uso da quadra. Então, infelizmente, é protocolo nacional, tá? Ela está colocando aí, a Rosa sabe disso, ela pode, de repente, fazer alguma atividade com as crianças na carteira, no local, mas quadra não está permitida. Laboratório de ciências não está permitido, certo? Então, são muitas restrições que nós teremos, tá? E a educação física, a criança por si só, sabe, ela já é toda elétrica, todo movimento, qualquer coisa que ela faça, né? Mas, infelizmente, os protocolos já estão. E a escola tem muitas competências, né, Maria Augusta, para fazer as substituições, para fazer os manejos. Mas eu vejo assim, uma coisa que você falou que é extremamente importante, é que se a escola e a família não estiverem de mãos dadas, nós muito não difícil. Conseguimos alcançar exatamente os objetivos educacionais. E eu acredito, de verdade, com tudo que está acontecendo, e eu tenho essa visão, né, que o mais importante é a gente sair disso tudo com a saúde mental preservada, ou pelo menos o menos prejudicado possível. Então, eu não sei, Maria Augusta, qual é a sua opinião, mas a minha é assim. Claro, aquilo que você falou do conteúdo que está sendo trabalhado, eu acho que isso é formidável, certíssimo, é por aí, mas eu sinceramente, eu acredito que nós tenhamos que cuidar das nossas crianças. Nós temos que cuidar da saúde, exatamente, da saúde emocional das nossas crianças. Mais importante do que nesse momento, né, saber ler, saber escrever, saber fazer conta, falar 15 línguas, né, etc e tal, eu vejo assim, o mais importante é que a gente consiga, como adulto, fazê-las passar por esse momento com o menor prejuízo emocional possível. Porque, é claro, vão existir, provavelmente. A gente sabe que não está sendo fácil para as famílias, que está sendo uma situação muito complexa, mas a gente tem que garantir a estabilidade emocional dessas crianças, porque se elas estiverem bem emocionalmente, né, o resto nossa, acontece super tranquilamente, né? Então, esse eu digo assim que é a prioridade, né, ou deveria ser a prioridade. E eu sei que o cuidado que vocês têm na escola é com isso, né? Até que tem uma mãe dizendo aqui, o cuidado psicológico, Letícia, né? É o mais importante, conteúdo se recupera. E é isso, né? Conteúdo é uma situação que a gente consegue recuperar, a gente consegue, né, fazer aí depois uma compensação. Você tem como, isso que você falou, aprender essas questões básicas, né? Das contas, saber ler, saber escrever, isso basicamente, depois ele vai aprender qualquer coisa, né? Mas a gente tem que garantir que essas crianças estejam bem. Eu acho que essa questão que você falou, desse retorno, do acolhimento, ele é fundamental, né? E assim, nós estamos tendo uma oportunidade de ensinarmos os nossos filhos a aprender, né? E aprender de uma forma muito diferenciada, de uma forma muito positiva, e não só aprender conteúdo. Nós estamos tendo a oportunidade de ensinarmos os nossos filhos a aprender a lidar com frustrações, a lidar com coisas que nós podemos
contornar, coisas que nós não podemos porque não estão no nosso controle. Então, a resiliência, né? Então, entender, ressignificar os sentimentos, mas principalmente, se nós conseguirmos estabelecermos rotina, manter as coisas na rédea, sermos os adultos da situação, a gente vai dar a segurança para essa saúde emocional, que pelo menos se nós não conseguirmos que seja 100%, ela também precisa que seja garantida minimamente a esse contexto de saúde mental das crianças, porque aprender também é lidar com sentimentos, né, Maria Augusta? A gente está falando aqui de um todo, né? Então, aprender tudo, né, para a vida. Para a vida. Raquel, eu acho que a gente pode, de repente, ir finalizando, eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, fecha para a gente essa questão, tá? Dessa ansiedade toda, de todo esse momento, porque você, enquanto terapeuta, né, mais do que ninguém, sabe das consequências disso aí para, né, a vida da criança. Por exemplo, essas questões ligadas à emoção, porque se a gente não trabalhar o emocional, então esses dias eu estava comentando com as crianças, puxa vida, o que é mais importante? Ele aprender a não copiar alguma coisa da internet, tá? Porque ele está fazendo uma coisa errada, copiando da internet, porque ele não está colocando nada da produção intelectual dele, ele pode interpretar alguma coisa que ele vê na internet, mas não copiar. O que é mais importante? Ele desenvolver essa habilidade e eu vou passando a mão e vou falando, não, copiou, deixa fazer, está cumprindo tabela. Então, eu falo assim, aproveitem essa oportunidade para ensinar valores para as crianças, certo? Valores. Uma cópia é uma coisa que não tem valor. Você tem ali a informação, pega aquela informação, digere, tá? Fala com as suas palavras que você entendeu. E não, de repente, só aceitar que a criança está copiando, entendeu? Copiando. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, eu fico, assim, às vezes, preocupada que a gente devia aproveitar essas situações para trabalhar essa questão dos valores, né? Sim. Não sei. E aí, eu queria que você fechasse, assim, para a gente, qual que seria, no caso, um recado que você deixaria para todas as famílias nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Ai, olha, esse recado é difícil, mas eu vou dar com muito carinho, né? Eu acho que vou tentar passar uma coisa que eu aprendi com os meus pais. Eu acho que a gente precisa, enquanto família, né, ser responsável por aqueles que nós quisemos, né? E mesmo os que escaparam, são nossa responsabilidade, nós quisemos. Nós temos que ser extremamente permissivos com os sentimentos, mas muito duros com os comportamentos, principalmente os comportamentos que não são adequados. Então, a oportunidade de aprender nesse momento também, ela vem nesses pequenos acompanhamentos, nessas pequenas interferências que você citou aí, Maria Augusta. E o que nós precisamos ensinar para os nossos filhos são valores, que embora o fazer errado é mais fácil, fazer certo é o caminho mais adequado, né? Então, a forma como eu aprendo as minhas atividades do dia a dia, a lidar com os outros, respeitar os outros, lidar com os meus sentimentos, é a forma como eu vou me comportar na escola, é a forma como eu vou me comportar no meu trabalho futuramente, é a forma como eu vou me comportar como adulto. Então, os filhos são presentes que Deus nos deu, né? Então, eu preciso cuidar deles, eu tenho a obrigação de cuidar deles. E criança não tem crivo, né? Até o momento que ela tenha crivo, que ela tenha a autonomia, ela é heterônima, ela tem a heteronomia, então ela precisa de ajuda dos pais
para aprender, para se formar e se organizar, né? A escola, ela participa muito disso, ela tem uma função importantíssima, mas não pode ser delegada à escola questões que são da família e vice-versa. Então, por isso que é uma parceria. Então, o recado que eu deixo é: ame os seus filhos, dando limites, dando amor e dando estofo para que eles possam se organizar enquanto adultos, para que eles possam ser adultos saudáveis, autônomos, independentes e com capacidade de resolver problemas. Verdade. Então, pessoal, nós então nos despedimos aí da Raquel. Quero mais uma vez, em nome da escola, agradecer a sua colaboração nesse nosso primeiro EPA online, né? E aí nós estamos aceitando sugestões dos pais para nossas próximas reuniões do EPA, espero presenciais, se Deus quiser, né? E próximo ao nosso retorno, nós faremos uma live com todos os pais para passar todos os protocolos, tá? Recomendados pelas instituições, pelo MEC, pela questão do FENEP, também da Federação das Escolas Particulares. Então, assim, não vai ser um retorno muito fácil, mas nós estamos preparados, tá? Porque eu tenho certeza mesmo, que a gente só pode contar com vocês. Mais do que nunca, a escola particular sentiu o quanto que nós somos desprotegidas. Nós só temos cobranças, muitas, tá? Então, a gente conta com vocês, essa parceria, mais do que nunca, tem que estar bastante forte, tá? Para nós podermos vencer esse retorno que não vai ser tão fácil assim, mas a gente tem certeza que vai dar conta, com muito amor, com muito cuidado, tá? Então eu deixo aqui meu agradecimento a todos que entraram, que participaram, e principalmente você, Raquel, tá? Muito obrigada mesmo a todos e até uma próxima. Obrigada, Maria Augusta, obrigada, pessoal, e amei o convite, pode contar sempre comigo. Tá ok, muito obrigada.